Então, os Tarahumara vivem em regiões remotas da Serra Madre, do estado mexicano de Chihuahua, ao norte. Antes dos espanhóis chegarem, habitavam toda a região, estendendo-se para o sul até o México Central e acima até o deserto de Sonora, hoje Arizona, antes País Apache. Tem uma cultura compartilhada com os Huichol para o sul, com os Yaqui, com os Maio, os Pepe-Rauanes para o sudoeste e ao norte e nordeste, com Pimas, Anasazi, Guarorrijos, Pepe-Ruan, bem como com os Apaches de várias nações. Vizinhos anteriores ao leste e sudeste incluíam ainda os Conchos e os Rulimes, que foram exterminados pelos conquistadores espanhóis, e os Tigua, que foram, em boa parte, também dizimados. Gosto de falar esses nomes. Desde que o México se tornou independente, em 1821, os Tarahumara e muitos desses moradores permaneceram na mesma região. No entanto, ao longo dos séculos, a invasão os tem empurrado ainda mais para uma situação hostil em uma área de cânions profundos nas mais altas montanhas rochosas da Sierra Madre. Raimundo Carrasco vai descrevê-los em Abordagens do Pensamento Tarahumara, em busca dos vestígios de Eisenstein e Artaud, maravilhoso texto publicado pela De Vires, 13, volume 2, leitura que muito recomendo, como já disse. Então, uma definição da Carrasco, eu acho que é bem importante para a gente entender vários aspectos assim, desses filmes radicais, né, assim, belamente radicais, um povo radical e um povo de uma beleza radical, e acho que os filmes também trazem isso. Né? Então, Tarahumara, para ela, um povo nômade, de uma torrente correndo em direção ao estuário e ao mar, experiência do movimento, cuja beleza só pode ser capturada pela imobilidade, a extrema beleza de uma postura habitar mesmo do mundo, de uma postura habitar, uma palavra única, mesmo do mundo, de uma rocha. Os Tarahumara inscrevem o movimento na graça absoluta de um habitar a rocha, imobilidade tomada com apreensão, a eternidade do habitar movimento. O olho Tarahumara já é, desde sempre, cinematográfico, graça infinita do movimento apreendido, capturando a eternidade na habitação de uma rocha. Eu sou homem, e rocha de carne e pedra dura, eu não desmoronarei, guardião do segredo de uma tal metáfora, tornar-se rocha. Dizem que os Tarahumara significa o pé que corre, aquele que caminha. Para nós, Tarahumara, significa simplesmente os homens, os humanos. Nas palavras de Erasmo Palma, esse grande interlocutor de Carrasco e narrador de Los Pintos, que acabamos de assistir. E como Raimundo Carrasco, afinal, filósofo nascido na França, foi ao encontro dos Tarahumara? Foi primeiramente enquanto cineastas, em um projeto singular entre literatura e cinema e etnologia, seguir o rastro da viagem que Antonin Artaud fizera em 1936 no México, nessa região, justamente, dos Tarahumara, na Aromotique. Que nós entramos através de uma pesquisa de mais de 20 anos em um devir etnógrafo. Quando fomos a primeira vez ao país Tarahumara, guardávamos em segredo a expectativa de encontrar entre os indígenas uma gradiva de pés descalços, aquela da narrativa de Jensen, conhecida pela interpretação de Freud e pelo surrealismo. Gradiva, aquela que avança, a passante baudelairiana e proustiana, figura do desejo, momento do encontro, evento amoroso em sua singularidade absoluta. Gradiva na graça desconhecida de um percurso, de um passo, e ao mesmo tempo, tanto e essencialmente, o esquecimento de um rosto, o ruído de uma voz enquanto essa se incrusta como uma rocha, a graça inesquecível de um simples passo de uma moça jovem. Buscavam uma gradiva, essa personagem da mitologia e uma personagem conceitual também do Artaud, uma personagem conceitual do livro de Artaud, e buscavam uma gradiva, uma personagem conceitual, e encontram um povo. Era não somente, então Carrasco diz, era não somente uma gradiva. Era não somente uma gradiva, mas uma multiplicidade de gradivas leves,
como a gente viu, né, incrivelmente elegantes em seus movimentos de recuo, com receio de expor suas pequenas vendas, recolhendo as crianças mais novas. Eu procurava uma gradiva. A gradiva já era múltipla, era e tornava-se um povo, homens e mulheres de pés leves, com asas. Atingindo o coração da montanha Tarahumara, reminiscências físicas me invadiram de tal forma obsessivas que pareciam relembrar recordações pessoais diretas. Tudo, embaixo a vida da terra e da erva, e os recortes da montanha, a singular forma dos rochedos, e, sobretudo, a pulverização da luz em vários graus nas perspectivas nunca concluídas dos sismos uns sobre os outros, cada vez mais longe, um recuo inimaginável. Tudo me pareceu representar uma experiência vivida e já passada através de mim, não a descoberta de um mundo estranho e novo. Aqui me falta mesmo uma palavra para descrever a entrada na experiência da Tarahumara, que eu acho que é essa experiência que ela tenta e consegue transmitir, né, através dos filmes, e não exatamente uma explicação. E aqui ela continua não nos dando uma explicação do Tarahumara e do filme. Quando partimos, 15 dias depois, desatei em lágrimas durante o lento distanciamento do trem. Eu havia encontrado o meu lugar. Eu deixava na aflição do para sempre. Havia encontrado o meu povo, aquele ao qual pertenço. Uma primeira vez sozinha e as próximas junto de seu companheiro de vida e cinema, Regis Debray, que fez, né, vocês viram a fotografia e junto com ela a montagem dos filmes. Entre 76 a 2001, Carrasco realizou então 18 viagens ao país Tarahumara, resultando em uma série de 11 filmes. Os filmes de Carrasco e a forma particular como se organizam me parecem, seguindo suas pistas, responder a uma relação, sobretudo, entre 3 elementos, ou digamos, dimensões. O texto de Artaud, que ela nunca abandonou, a cosmologia Tarahumara, incluindo a relação com a paisagem muito específica e especial da Serra Madre, e seu interesse sobre a montagem como forma de pensamento, ou o pensamento cinema, conceito herdado de Eisenstein, a quem dedicou sua pesquisa de doutorado na filosofia, tendo analisado a montagem cinematográfica em relação a outros sistemas de pensamento, isso é importante, e a outras linguagens artísticas. Eisenstein, que também teve especial relação com o país onde realizou o inacabado Que Viva México. Carrasco diz que seguiu também seus vestígios. Em 1935, Artaud concluiu O Teatro e Seu Duplo, um dos livros mais influentes sobre o teatro do século XX. E continua sendo, né? Na obra, ele expõe o grito, a respiração e o corpo do homem como lugar primordial do ato teatral. Denuncia o teatro digestivo e rejeita a supremacia da palavra. Ao comentar seu trabalho, Artaud evoca elementos rangentes, lancinantes, desenquadrados, que, montados em uma nova ordem, indicam que a ordem rítmica das coisas mudaram seu curso. Essa seria a tarefa do escritor: mudar a ordem do ritmo, introduzir em um ritmo demasiadamente ordenado, regular, repetitivo, uma montagem nova, elementos diferenciais que impliquem variações de tom, intensidade e duração, a fim de quebrar o curso do mundo que se repete como um destino. Isso me parece ter tudo a ver com os filmes ou com os poemas etnográficos de Carrasco, como os define Nicole René em apresentação da retrospectiva de sua obra dedicada aos Tarahumara, realizada pela Cinemateca Francesa em 99. René considera Carrasco a mestra da etnografia poética. Nos Carrières de Cinema, Raymond Carrasco é mencionada como uma das grandes figuras do cinema experimental na França, o que não deixa de nos causar deliciosa surpresa, se pensamos no caráter amplamente etnográfico de seus filmes, segundo ela própria reivindica. É a realidade etnográfica que comanda, uma realidade perigosa e arriscada sobre todos os aspectos, atrelada ao acaso pela necessidade de um evento essencialmente inesperado, imprevisível e que deve ser registrado como se ele ocorresse uma única vez. Essa é, segundo a nossa experiência, a condição de um documento onde a presença branca
não introduz demasiados efeitos de representação secundária, deixa acontecer o rito iniciático, seus executores e espectadores, no rigor e no sagrado de uma dimensão coletiva. Fecha aspas. Já em outro lugar, ela afirma, e acho que são complementares e não concorrentes, eu procurava exprimir blocos intensos de sensação. A concepção de uma montagem que empregava a escrita vertical que Artaud tanto utilizou. Creio que essa forma poética seja a resposta mais adequada às questões mais complexas da montagem que o material etnográfico me colocava. Penso que é mesmo por seu sentido tão intrinsecamente ligado à ontologia ou à experiência e à relação com o povo com o qual filmou, assim como com a subjetividade transformada da autora ou dos autores que o realizam, que advém uma necessidade formal rigorosa para dar conta dessa outra forma específica de pensamento e consciência, o pensamento tarahumara. E ela volta a Artaud, em outra parte, né, do texto. O que até... Tem uma água, né? Eu deixei minha garrafinha lá embaixo. E ela volta a Artaud. O que até me chegava eram reminiscências de história, rochedo a rochedo, erva a erva, horizonte a horizonte. Esse texto, além dele ser belíssimo, porque ela escreve super, ela traz trechos incríveis, né, desse livro que o Tarahumara é um texto longo do Artaud. Né? Então, ela vai trazendo excertos do livro e associando ao pensamento dela, a interpretação dela sobre os ritos iniciáticos dos Tarahumara e também sobre os filmes que realiza. Ninguém pode seguir a pista da escrita de Artaud sem sentir fascinação por esse país. Ninguém pode ficar fascinado por essa experiência tarahumara sem encontrar as próprias palavras de Artaud, como se ele tivesse recolhido o espírito dessas paisagens e desse povo. Tão orgulhosos, humildes e belos, eles se autodenominam homens. O impensado aparece na escrita dos Tarahumara de Artaud sob a categoria do estranho. O estranho, aquilo que nós ainda não pensamos, verdadeiro personagem conceitual do pensamento de Artaud entre a filosofia e a poesia. Essa relação com o outro que é fundamental para entender, né, o pensamento mesmo dele. O inconsciente e a pré-consciência. Outro personagem conceitual que, segundo Carrasco, une Artaud aos Tarahumara é El Sueño. Se o sonho se desfaz no imaginário, somente o sonho contém as forças cósmicas do desejo. O sonho, esse estado do pensamento, esse trabalho de separação entre aquilo que é em si e aquilo que é do outro, aquilo que é do infinito e aquilo que é do fim. E Carrasco sai de Artaud e vai a Severico, o último xamã, que a inicia nos ritos, né, do Siguri, ou Riguri, que nada mais é do que o peiote, né, ou tudo mais é que o peiote. Não sou eu, Severico, que te convida, mas esse sonho do qual eu trabalho. Contigo, Siguri, esse outro plano do pensamento. Então, é nisso que eles estão interessados, né, sobretudo o texto do Artaud. Esse outro plano do pensamento, no qual eu não sou eu, mas um outro. Esse trabalho do pensamento é o sonho, é um trabalho do pensamento, que é o sonho, que eu não posso continuar sem ti, Siguri. Que eu ouso nomear só em voz baixa, não porque tenho medo, mas por conta desse terror sagrado, que é o meu reconhecimento infinito, meu transe. Aspas para o xamã. Riguri é o dono do peiote, a planta sagrada, é o próprio peiote, é o Deus do peiote, é o efeito do peiote, uma espécie de estado de pré-consciência, mais que encontro do inconsciente, o que sempre interessou o Artaud. Experiência do Siguri, certamente fundamental na sua obra e também na de Carrasco.
poder da planta segura trazido pelos Apaches através do deserto. Qual outro povo do mundo pode assim afirmar em suas atitudes e posturas, repetições, variações de um mesmo movimento e de suas danças, suas encenações rigorosas, comandadas por um tempo cósmico, encontro solar de um Deus aberto a todas as dimensões do mundo, cosmos infinito e porém gerido pelas duas dimensões originárias do alto e do baixo, a riba e abaixo, a montante e a jusante, em si a fluidez de um tempo cósmico. Inclusive a cruz que aparece, na verdade, ela é um cosmograma anterior, ela pode ser considerada um cosmograma, um desenho super associado à cosmologia, à cosmovisão e à cosmologia tarahumara, porque ela é que divide os 4 pontos cardinais, o acima, o abaixo e o jusante, o montante e o jusante, que são categorias fundamentais na organização, né, do espaço desse povo. Né. O fascínio que Carrasco faz transparecer nessas imagens parece reafirmar aquele de Arthur que parece ter visto nos Tarahumara uma possibilidade outra de se pôr no mundo. Esse momento feliz do encontro de um povo é aparentemente o momento da utopia. Nas palavras dela, um povo ainda numa política do dom mais que da troca, uma cultura do dom, do potlatch, da embriaguez e da beleza dionisíaca. Após essa introdução longa sobre as questões e conceitos que nos parecem mover o cinema tarahumara de Carrasco, finalmente vamos ao que ela diz diretamente sobre os filmes exibidos hoje. Sobre Tutugurri. Tutugurri é a denominação de um rito solar e nativo, anterior à conquista espanhola. A montagem constrói, a partir de um plano, os 2 polos do tempo real e de um espaço-tempo dilatado a partir de um material duplo. Tutugurri, que é propriamente o ritual, e as carreiras, que são aquelas corridas masculinas chamadas de bola e as femininas de aro. Vocês lembram que tem a bola e o aro? E isso não faz parte do ritual, né? É uma relação que ela traça entre, digamos, a vida ordinária dos Tarahumara, que é movimento, esse eterno movimento, né? E que é interessante que ela apreende a partir de câmeras absolutamente fixas quase o tempo todo, né? Assim, bem ao contrário da tradição do filme etnográfico francês, se a gente pensar, por exemplo, na tradição do Rouge, o desenvolvimento da câmera na mão, dos instrumentos que permitem fazer a movimentação no campo, né? É como se o plano fixo tivesse a serviço do movimento, assim que a gente enxerga, assim, como se os planos fixos estivessem ali para que o movimento, os Tarahumara pudessem continuar dançando, naquela frase linda que termina, né, o filme dos Pintados, né, Los Pintas. Então, essa relação entre câmera fixa e movimento me parece interessante. Então, a montagem constrói a partir de um plano os 2 polos do tempo real, a partir de um material duplo, Tutugurri e as carreiras, específicas do povo Tarahumara, que a etimologia declara como o do pé que corre. E essas imagens, né, associadas ao texto do Arthur. Porque o primeiro filme ele é todo ancorado, né, no texto, no resumo, no texto do Arthur. Em Los Pintos, que é Tarahumara 82, e esses números eles significam os anos em que foram realizados, né? Então, o Los Pintos é de 82 e o Tutugurri é de 79. Depois disso, tem toda a série do Siguri, ou Riguri, que são os rituais propriamente ligados aos ritos iniciáticos do peiote, que é uma série de filmes do Tutugurri. Então, o serialismo também é uma característica importante, né, no cinema da Carrasco. E depois disso, ela fez também os últimos filmes até 2001, que na verdade foi lançado em 2003, que é o Le Fleur du Temps,
onde essa relação entre a paisagem e os Tarahumara, né, como o povo da rocha, essa transformação, né, que esses ritos sempre têm a ver com a fluidez da forma, né, a relação com a paisagem, a possibilidade de se transformar em outro, a música, essa música também, que esse timbre, os timbres e a repetição do canto e dos instrumentos, né, é algo que te leva para um estágio, para um estado outro, um estado de transformação, né? E inclusive as pinturas corporais, né, são exatamente isso, eu acho bem marcável como o filme ele traz essas superfícies, né, tanto da paisagem, quanto das pinturas, quanto das repetições musicais, né, aquele canto que, sobretudo do primeiro filme, que eu acho maravilhoso, que é aquela repetição só das vogais, né, e aquilo é uma forma de guardar o segredo. Cantos que não são explicitados, cujo sentido não deve ser explicitado. As palavras estão lá, mas só as vogais. E evidentemente, eles têm uma relação de fazer entrar em transe, né? E me parece que ela também trabalha, né, para que essa experiência, né, estética dos rituais, né, seja o que a gente possa se relacionar nos filmes, né, onde uma explicação, não existe uma explicação racional, uma descrição, né, o ritual os filmes não se propõem a isso. Tá. Então, 10 minutos? Então, tudo bem, estou acabando. Então, os Pintos, durante as festas da Semana Santa, os Tarahumara do México investem ou reencontram os rituais de dança dos homens com os rostos e os corpos pintados. As procissões da paixão colocam em cena 2 tipos de fariseus, uns vestidos de branco e rudemente ornamentados a giz, outros quase nus, que transportam chapéus de pluma, aquelas penas são penas de árpia, gavião real na Amazônia, ornamentados, que também são penas sagradas aqui, né, são instrumentos do xamanismo, né, as penas do gavião real, da árpia, são digamos, um universal, talvez, nas Américas, assim como o instrumento, né, o maracá. Crianças, adolescentes, jovens e todos os homens da tribo estão organizados em grupos sob a condição de um dançarino mais velho que carrega a bandeira. Ocupam o centro da aldeia durante 3 dias e 3 noites, sem interrupção. Então, eles dançam aquilo, dançam até exaustão, dançam até cair, né? Ao som obstinado dos tambores. Aí ela faz essa pergunta: comemoração ou preparação para um combate? A estranha figura do governador de máscara, de couro, parece ecoar a tradição dos chefes guerreiros nômades. Na manhã da Páscoa, as festas públicas. Na manhã da Páscoa, as festas públicas terminam bruscamente com a aparição de 2 vascoleiros com os corpos finamente decorados, numa dança duplamente sutil. Serão o sinal da morte de Judas. Na noite precedente, o rancho em que os pascoleiros se iniciam até de madrugada, desenrolam-se os rituais nativos, longe do olhar dos não iniciados. Ela chama dos mestiços e, claro, dos estrangeiros, menos dela, né, que já não é tão estrangeira. Inclusive, o Regis faz um comentário que ela começa a se deixar filmar. No início, ela se recusava totalmente a ser filmada, e a partir do momento que ela vai conquistando, vai construindo essa entrada, né, inclusive dos ritos iniciáticos, ela começa a se deixar filmar, e nos filmes precedentes, ela, em geral, não raro aparece, mas aparece, né, junto no meio, né, dos rituais, na cena dos rituais Tarahumara. Então, o mundo colonial passa a fazer parte, isso aí não é dela, é meu. O mundo colonial passa a fazer parte de uma cosmologia já existente, e não se pode dizer que seja um mundo exatamente subordinado.
ele é ao menos obrigado a cumprir as regras de reciprocidade ali vigentes. Reciprocidade, por exemplo, entre homens e espíritos, paisagens, plantas sagradas, ritos sacrificiais, etc. Porque aquela procissão de Semana Santa assim, eu acho que ela é um exemplo de como é usada, pode ser usada, de certa maneira, pelos povos tradicionais, para continuar, na verdade, fazendo, tendo as suas divisões, fazendo os seus rituais, ampliando, o seu repertório ritual. Então, se o primeiro rito e o segundo também são ritos pré-coloniais, esse rito da Semana Santa é um rito que sequer existia. E hoje ele é o rito que demora mais tempo, onde a maior parte das comunidades se encontram e tal. Então, para finalizar, eu vou mencionar alguns procedimentos que ela usa, como câmera lenta, esses blocos de movimento e duração, aptos a captar cinematograficamente aquilo que denominamos como evento Tarahumara, que é nisso que ela está interessada. Ela não está interessada na cultura Tarahumara, no sistema ritual Tarahumara, na sociedade Tarahumara, explicitar essas regras. Ela está interessada nisso que ela chama de evento Tarahumara ou experiência Tarahumara. Então, portanto, uma nova forma fílmica, um outro pensamento do cinema, é preciso ser gestado, que responda não uma intenção de descrição explicativa de um sistema ritual, não uma investigação clássica, elucidar, revelar e divulgar, mas uma aliança sensível, que eu estou chamando de uma aliança sensível. Usufruir o privilégio de estar, aceitar que nem tudo é visível, pôr lentamente em destaque alguns traços, em relevo alguns movimentos, alguns signos da beleza, antes de pretender a compreensão das coisas, partilhando não o segredo, mas o culto do segredo, do mistério e do transe. Segundo Brené, a elegância formal que estrutura o estilo de Raymond Carrasco tem já origem nos esquemas plásticos do rito, fragmentação, monumentalidade e serialidade. No entanto, o cinema não monumentaliza aqui outra coisa que o real em si mesmo, da qual Carrasco elegeu um motivo preferido, o gesto. Mostra, assim, que cada gesto humano, começando pelo caminhar e pela marcha, é menos um resultado das características singulares do corpo individual, concreto, mas da relação do homem com o mundo. Um outro procedimento que ela usa, a palavra pensamento do Erasmo, entre o rito e o mito, e em direção a uma espécie de fabulação, de legenda singular, entre a descrição material própria do rito, tal qual ainda podemos ver hoje, a fala do Erasmo vai entre a descrição material do rito e a narrativa imemorial de um evento princípio, curiosamente datada à memória do homem, à memória dos antigos que ainda estavam lá. Essa fala de iniciação, sempre registrada antes da filmagem, estabelece o texto de narração de Los Pintos. Ela abandona o texto do Artaud e já entra no texto Tarahumara propriamente. Vou fechar com essa fala do xamã, do Seme Rico, que ela fala que os nossos diálogos, era um pensamento, o diálogo pensamento do último xamã era um pensamento inquieto, uma intranquilidade essencial ao pensamento que habitava tanto sua fala como as minhas próprias questões. Então, assim como Artaud, acho que ela não está interessada, está interessada na relação, na questão as questões conceituais que continuam existindo, na relação com os Tarahumara e não no alcance, na impossibilidade de um alcance de um pensamento Tarahumara não mediado pelos nossos próprios conceitos. Então, acho que tanto ela quanto o Artaud estão assumindo isso e que um diálogo que não pertencia mais nem a um nem a outro, nem a ele nem a mim, nem como sujeito nem como pessoas.
Sem dúvida, nós atingimos aquilo que havíamos buscado separadamente. Um outro pensamento, uma espécie de tremor comum, de inquietude e ausência de certezas. Protegidos da faixa de pedras por trás da qual se escrevia o Círculo do Siguri, um evento infernal dava vontade de dormir de frio, de se deixar morrer. Por qual audácia eu enquadrei o corpo inteiro, a jovem iniciante da Rumara, por quais forças de vida nós estávamos tão conectados uns aos outros. É com essa questão dela que eu termino aqui. Desculpem, li muito, falei demais.